Olá e seja bem-vindo ao nosso quinto estudo do livro Exerce-se em Piedade. Nós estamos estudando esta semana dois assuntos que são muito práticos: contentamento e gratidão. Estamos estudando o capítulo 7 e 8 do livro Exerce-se em Piedade. Então, estes dois capítulos vão merecer até dois tratamentos. Capítulo 7 é um pouquinho mais amplo, então nós vamos ter até um resumo um pouquinho mais amplo. E capítulo 8 nem tanto, é mais abreviado, então o resumo vai refletir isso. Mas vamos pensar sobre este tema juntos. O contentamento é um dos traços mais distintivos de uma pessoa piedosa. Porque uma pessoa piedosa tem seu coração focado em Deus, em vez de ser focado em posses, posições ou poder. A pessoa satisfeita experimenta a suficiência da provisão de Deus por suas necessidades e a suficiência da graça para todas as suas circunstâncias. Esta pessoa acredita que Deus realmente suprirá todas as suas necessidades materiais e que Deus trabalhará em todas as suas circunstâncias para o seu bem. É por isso que Paulo poderia dizer, de fato, a piedade como contentamento é grande fonte de lucro. A pessoa piedosa tem encontrado o que a pessoa gananciosa, invejosa ou descontente sempre procura, mas nunca encontra: contentamento. A pessoa piedosa já encontrou satisfação e descanso em sua alma, porque esta pessoa tem encontrado descanso e satisfação em Deus. A ideia de contentamento na Bíblia é mais frequentemente associado com posses ou dinheiro, mas existem outras áreas de vida em que precisamos estar mais satisfeitos também. Depois das posses, provavelmente a necessidade mais comum é aprender o contentamento como nosso lugar na sociedade, ou, muitos de vocês sendo pastores ou missionários, até satisfação em nossa posição no corpo de Cristo. Ainda uma terceira área que exige nossa prática de contentamento é aceitação da providência de Deus em circunstâncias tão variadas como limitações físicas, ou aflições, ou privações, ou desenhos e circunstâncias desagradáveis, provações, até perseguições. Tudo isso pode acontecer na vida de um cristão e vai exigir que tenhamos contentamento no meio de providências, de vez em quando, extremamente desafiantes. Essas circunstâncias frequentemente levam o homem natural a murmurar, reclamar e até questionar a bondade de Deus em sua vida. Simplesmente o cristão não pode entrar neste caminho. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a primeira tentação na história da humanidade. Foi a tentação de ficar, interessante, descontente com Deus. É isso que nós podemos ver com Adão e Eva. Deus providenciou para Adão e Eva muito mais do que o casal precisava ali no Jardim do Éden. Todavia, o Satanás questionou a bondade de Deus para com Eva, perguntando: será que Deus falou? Será que Deus não está querendo até privá-lo de alguma coisa que você vai ver enriquece a sua vida? Descontentamento é exatamente isso. É um questionamento da bondade de Deus na sua vida. Podemos ver
um exemplo, como já falei, do Adão e Eva, ou Jesus no deserto, ali sofrendo 40 dias, jejuando. Satanás mais uma vez se aproximou, questionando: se tu és o Filho de Deus, peça que essas pedras se tornem até pão. Ou eu vou lhe dar até o mundo inteiro. Eu tenho esta autoridade. É só me reconhecer. Ou podemos até ver ali no Isaías 14, 13 e 15, a própria queda de Satanás. A Bíblia indica que foi devido a uma falta de contentamento nele. Isaías 14, 13 e 15 diz: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Satanás ficou descontente com sua posição. Então, o descontentamento é um dos mais satânicos de todos os pecados. E ceder a este desejo é de se rebeliar contra Deus, assim como Satanás rebeliou contra Deus ali antes da criação do mundo. Então, vamos pensar sobre algumas aplicações específicas. Contentamento com possessões. Quem não queria ser rico? Quem não queria ter dinheiro? Mas estar satisfeito com suas próprias posses é uma das exortações mais fortemente formuladas nas Escrituras. Nos 10 Mandamentos, e a segunda parte dos 10 Mandamentos, começa com versículo 13, Êxodo 20, 13 para frente, começa com a ordem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E olha aqui, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Jesus Cristo fala a mesma coisa sobre a questão de ficar contente. Lucas 12, 15, ele falou: então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreavisos contra todo tipo de ganância. Eu queria ter mais, eu devo ter mais, eu vou ter mais. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou 1 Timóteo 6, 10 a 11, pois o amor do dinheiro é o raiz de todos os males. Olha, preste bem atenção, não diz que dinheiro é mal, mas diz que o amor do dinheiro é o raiz de todos os males, ou seja, sendo descontento. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, o amor, perseverança e a mansidão. Este ponto é tão importante, até ali lá no livro de Hebreus 3 e 5. A Bíblia diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro. E, veja bem no verbo, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Dinheiro pode fugir, dinheiro pode desaparecer, mas o amor de Deus é fiel. As Escrituras nos avisam sobre os perigos do descontentamento e nos encorajam a buscar o contentamento com base na promessa de Deus de prover para nós
e providenciar as nossas necessidades. A atitude de Deus em relação ao descontentamento não mudou. E o perigo espiritual de amar as coisas deste mundo é muito mais sério do que o julgamento de uma doença terrível ou de até uma morte prematura. Porque o que está escrito ali? 1 João 2,15. Não se deve amar o mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que tem coisa mais séria? Eu creio que não. Em vista destas fortes advertências bíblicas contra a cobiça e as fervorosas exortações dos escritores do Novo Testamento para nos contentarmos com o que nós temos, devemos levar a sério a necessidade de buscar sinceramente o contentamento como um traço de caráter cristão dominante em nossas vidas. Isso não é um luxo espiritual. O contentamento com o que nós temos é absolutamente vital para a nossa saúde espiritual. Então, como? Como nós podemos fazer isso? Bom, algumas indicações. Memorize versículos sobre este assunto. Versículos igual de Lucas 12:15, ou 1 Timóteo 6:6 e 8, Hebreus 3:5, que nós já mencionamos. Ore. Ore baseado, por exemplo, o Salmo 119, 36 e 37, onde está escrito ali: inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvio os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Se você tem uma tentação forte nessa área de gostar das coisas deste mundo, quem sabe isso precisa se tornar até motivo de oração. E eu vou responder a esta declaração. Quem não tem esta tendência? Posso dizer eu tenho, eu posso dizer que eu preciso orar mais em cima de Salmo 119, 36 e 37. E medite nos valores verdadeiros da vida. Porque Cristo Jesus nos contou ali no Marcos 8, 34 e 37, que existem valores muito mais do que simplesmente o tamanho da nossa conta bancária. Cristo Jesus falou estas palavras. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Palavras importantes neste mundo impactado profundamente pelo materialismo. Ou Provérbios 3, 13 e 15 diz o seguinte: como é feliz o homem que acha a sabedoria. Preste bem atenção. Não diz como é feliz o homem que acha muito dinheiro, que acha até tudo que o mundo diz que seja bom, mas a Bíblia diz como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Você acredita esse último versículo? Porque eu vou dizer que isso é de fato uma declaração radical.
Em comparação à sabedoria divina, nada do que você possa desejar. E agora você está pensando, puxa, Marcos, eu posso até imaginar muita coisa. Eu posso desejar muita coisa. E a Bíblia está dizendo que, sim, pode até colocar qualquer desejo ali. A Bíblia diz, nada faz comparação com a sabedoria divina. Então, todas estas declarações refletem os valores de Deus sobre o que é verdadeiramente importante na sua vida. Temos que decidir se aceitar estes valores e deixá-los tornar nossos próprios valores, que vão guiar nossas vidas. Na medida em que façamos isso, estamos no bom caminho para experimentar o contentamento como as posses neste mundo. Então, serviço ao Deus, por meio do serviço à humanidade, é a única motivação aceitável a Deus para diligência e trabalho árduo em nossa vocação. A gente não trabalha só para ganhar, só para gastar o lucro em nossos próprios desejos. Trabalhamos para glorificar Deus e ajudar outras pessoas. Devemos evitar ambições egoístas, o desejo para mais dinheiro, o prestígio nos olhos de outras pessoas. Em vez disso, devemos ter a ambição a agradar a Deus em todo o nosso trabalho. Devemos, portanto, olhar para o nosso trabalho, ou negócio, não em termos de salários maiores ou comissões maiores ou aumento de vendas, mas em termos de como podemos melhor agradar a Deus por meio da nossa vocação. O sucesso profissional, o profissional muito bem sucedido não deve ser medido em termos de sua conta bancária ou em bens materiais, mas em termos de serviço aos outros, que seja aceitável a Deus. Tal atitude, em vez de fomentar a indiferença ao trabalho, deve promover maior diligência, porque seu trabalho é uma expressão de adoração a Deus. Tudo que temos vem do Senhor como resultado da sua graça. Então, nós precisamos reconhecer isso. Se nós reconhecermos isso, nós vamos até aumentar nosso contentamento. 1 Crônicas 29:12 diz, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Queria ser próspero, a Bíblia diz com muita clareza, isso vem do Senhor. Deus, em seu soberano prazer, achou por bem dar a algumas pessoas mais riquezas e bens do que outros. Consequentemente, nós não devemos invejar aquelas pessoas que Deus tem abençoado. Para aqueles a quem Deus abençoou como riquezas ou abundância de posses, precisamos sempre lembrar, com privilégios que vêm do Senhor, vem a responsabilidade que também vem do Senhor. Como está escrito em Lucas 12:48. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Pense sobre a sua mordomia das suas realizações financeiras. Vamos pensar sobre uma segunda área em que precisamos desenvolver contentamento. Primeira área, nossas posses deste mundo. Segunda área, contentamento e composição. Muitos de vocês são pastores ou presbíteros, diáconos, missionários. Quem sabe você não é a pessoa mais rica. Mas eu conheço muitos pastores, até missionários,
que têm fome, desejo de uma posição cada vez mais importante. Quem sabe na igreja, quem sabe na denominação, quem sabe numa missão, mas também nessa área de posição, precisamos desenvolver contentamento. Tendo vencido, um certo grau, a batalha de contentamento em relação às posses, muitos cristãos, muitas vezes, falham na batalha de contentamento com a relação, a posição no corpo de Cristo. Como está escrito sobre em 3 João 9, sobre a pessoa de Diótrefes. Foi dito sobre ele que ele escrevia a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre elas, não nos recebe. Então, há pessoas que estão sempre buscando até ser o primeiro entre as pessoas. Se não formos um dos primeiros, ou pelo menos um dos mais proeminentes, há pessoas que vão sentir inveja sobre as posições de outros pastores, outras pessoas, outros profissionais, ou vão adotar aquela atitude de autopiedade. Eu sou apenas um ninguém. Deus não pode me usar para nada. Não, meu irmão, não tem essa atitude, não. Paulo escreveu: não se considerem mais elevados do que deveriam, mas pensem em si mesmo com um juízo sóbrio, de acordo com a medida da fé que Deus tem dado a ti. Romanos 12, 3. Paulo reconheceu e queria que os cristãos em Roma reconhecessem que Deus colocou cada um de nós no corpo de Cristo como Ele quis. Nosso dever não é decidir o que queremos ser ou fazer, mas descobrir, com base em nossas capacidades e dons que vêm do Senhor, o que Deus quer que façamos e sejamos. O contentamento não está em ser o primeiro, mas em ser fiel para cumprir a função e o chamado para o qual Deus nos chamou no corpo de Cristo. A maior ajuda para mim em aprender a ficar contente com a posição que eu tenho na vida é aceitar o fato de que todas as posições na igreja ou na missão ou sua área de trabalho são dados pela graça soberana de Deus. Paulo disse, Romanos 12, 6, temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Quer tenhamos vários dons ou apenas um, quer nossos dons nos coloquem numa posição de destaque ou nos mantenham sempre nos bastidores, a verdade importante é que esses dons foram nos dados pela graça do Senhor. Nós não os merecíamos. Eles foram soberanamente concedidos a nós. Eu não mereço estar onde eu estou no corpo de Cristo. Uma pessoa proeminente não merece estar onde aquela pessoa está. Tudo é pela graça do Senhor. Cada um de nós estamos em nosso lugar pela graça de Deus. E precisamos sempre lembrar a posição que nós temos em qualquer atuação espiritual é devido à graça do Senhor. Deus é soberano na concessão da sua graça. Então, como isso aplica na minha própria vida? Queria destacar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, percebo que não estou onde estou por acaso, nem pelo favor ou desfavor de outras pessoas, mas pela decisão de um Pai celestial, onisciente e amoroso. Ele tem planos para mim, ele tem planos para ti, planos para nos prosperar e não prejudicar, de acordo com Jeremias 29, 11. Planos para me dar esperança e um futuro. Em segundo lugar, percebo que não mereço estar onde eu estou. Eu não mereço que eu esteja trabalhando aqui no Brasil. Tudo é pela graça do Senhor.
Efésios 3:8 diz com muita clareza, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. É só pela graça que estamos ministrando e falando de Cristo Jesus. Terceiro, percebo que cada parte do corpo de Cristo é indispensável. Paulo diz que o corpo cresce à medida que cada parte faz a sua obra. Efésios 4:17. Sou importante para Deus e importante para o corpo de Cristo. Você é importante para Deus e importante no corpo de Cristo. Isso é a verdade para cada cristão no mundo inteiro. Quando aceitamos nosso lugar no corpo de Cristo e procuramos fazer estas boas obras, nós vamos encontrar a realização e o contentamento de uma vida vivida de acordo com o propósito de Deus. Além de aceitar a nossa posição no corpo de Cristo, também precisamos aprender a nos contentar com nossa posição na sociedade, nosso chamado vocacional. A vocação profissional geralmente determina o status social de alguém e também nas riquezas financeiras a pessoa é capaz de gerar. Por causa da preocupação do mundo com o status social, muitas vezes enfrentamos a tentação de ficar descontentes com nossa posição na sociedade. Assim como somos tentados a cobiçar bens, somos tentados a cobiçar uma posição, até pastores. Poxa, queria ser pastor daquela igreja, é grande, tem um salário bom, tem um prestígio na comunidade, é muito respeitado. Mas a minha igrejinha é tão pequenininha, é tão não tem peso, não tem consequência. Tão fácil para nós até fazer comparações no ministério. Mas todo cristão deve buscar a excelência de mão de obra ou serviço em qualquer chamada vocacional que encontrar. Pode ser no mundo secular, pode ser no mundo religioso. Mas o cristão deve fazer tudo isso para agradar Cristo e glorificá-lo, não por causa da ambição pessoal. Em muitos casos, esse serviço fiel vai resultar em promoção, pois até mesmo o mundo descrente respeita e recompensa a excelência em trabalho, excelência em serviço. Mas o serviço fiel não é uma garantia de uma posição melhor, particularmente na obra espiritual. Deus é soberano sobre nossa posição na sociedade ou na igreja e nos coloca e nos mantém onde Ele deseja que estejamos. Vamos pensar encerrando aqui, sobre o segredo de contentamento no apóstolo Paulo. Um cristão pode estar vencendo a batalha pelo contentamento com respeito às posses, à posição, ainda perder a luta pelo contentamento como a providência de Deus em sua vida. Os cristãos não estão imunes às circunstâncias frustrantes, irritantes e muitas vezes opressoras da vida. Mas como cristãos, acreditamos que todas as circunstâncias vêm até nós por meio da vontade, muitas vezes insondável, de um Pai celestial, onisciente, onipotente e amoroso. Por causa disso, nos referimos às nossas circunstâncias como sendo embaixo da providência de Deus. A palavra providência, basicamente, significa o cuidado e controle de Deus sobre todo o universo. Que a Bíblia ensina tal cuidado e controle é afirmado repetidamente nas Escrituras. E nós temos um estudo só sobre este assunto chamado Confiando em Deus. 12 semanas só estudando como Deus age aqui neste mundo. A providência de Deus
nem sempre parece favorável aos seus filhos. Sim? Não entendemos muitos eventos e circunstâncias que parecem lançar dúvidas sobre a sabedoria e o amor do nosso Deus. Existem muitas dessas circunstâncias que podem nos deixar preocupados e, se até, descontentes. E para piorar as coisas, nossos vizinhos descrentes, de vez em quando, parece que eles não têm nenhum problema e, de fato, estão prosperando no meio da sua descrença. Então, vamos fazer uma pergunta simples. Como Paulo aprendeu a ser contente? O segredo, ou o ensino, está ali em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Qual foi até o segredo para o apóstolo Paulo? Pelas palavras de Cristo Jesus, porque a minha graça basta. Isso deve ser o segredo que Paulo aprendeu. A graça de Deus é suficiente, a graça de Deus basta, sejam quais forem as circunstâncias. Porque a graça de Deus é suficiente, basta. Nós podemos ficar contentes. Porém, para experimentar o contentamento, devemos, como Paulo fez, aceitar que a graça de Deus é, de fato, suficiente. Por aceitação, quero dizer, não apenas um assentimento teológico na cabeça de uma verdade, mas uma fé autêntica em sua graça ali na face de circunstâncias difíceis. Encerrando, em todas as áreas em que somos chamados a nos contentar, sejam posses, posição ou providência de Deus, a graça de Deus é a solução definitiva para o nosso descontentamento. Graça, conforme usado no Novo Testamento, expressa 2 pensamentos complementares. O sentido mais conhecido é graça, queria dizer o favor imerecido de Deus a nós por meio de Cristo Jesus, ou seja, a nossa salvação. Mas também, como nós acabamos de ler em 2 Coríntios 12, graça queria dizer também ajuda divina de Deus a nós por meio do Espírito Santo. Precisamos 2 tipos de graça em nossas vidas. Uma compreensão e apreciação de ambos os significados é necessário para que estejamos contentes. Primeiro, devemos aprender a viver pela compreensão de qualquer que seja a nossa situação. É melhor do que merecemos por natureza. Na verdade, nós merecemos só o julgamento eterno de Deus. Como já foi dito, qualquer coisa deste lado do inferno, para mim, é pura graça. Esta afirmação é verdadeira e devemos aceitá-la e ajustar nossa atitude de acordo. Em segundo lugar, devemos aprender que, por mais difíceis e frustrantes que sejam nossas circunstâncias, a ajuda divina de Deus por meio do Espírito Santo está disponível para nos ajudar e responder de uma maneira piedosa e ficar contentes. Quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele se referia à capacitação divina de Deus. Ele poderia ter dito isso, eu posso fazer tudo pela sua graça. E ele estaria dizendo a mesma coisa. Este é o segredo de estar contente. Aprender e aceitar que vivemos diariamente pelo favor imerecido de Deus, dado por meio de Cristo Jesus, e que nós podemos responder a todo e qualquer situação por sua capacitação divina, pela sua graça, por meio do Espírito Santo,
e em todas as circunstâncias, sempre que vai ser o suficiente. A graça do Senhor basta. Que Deus abençoe.